Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no coração do sistema jurídico, naquilo que vai muito além do texto frio da lei. Vamos falar sobre o propósito maior do direito, sabe? Os fins sociais e o bem comum. Já parou para pensar nisso? O que acontece quando seguir a lei ao pé da letra parece errado? Leva a um resultado injusto, talvez até cruel. O que um juiz deve fazer num momento desses? Para a gente entender melhor, vamos imaginar uma história. Pensa numa família com filhos que mora na mesma casa há anos. De repente, por uma dificuldade financeira que ninguém esperava, eles recebem uma ordem de despejo. E assim, tecnicamente, a lei é muito clara. Houve uma quebra de contrato, o aluguel não foi pago. Se a gente olhar só por esse lado, o proprietário tem o direito de pegar o imóvel de volta. À primeira vista, parece uma decisão simples, né? Direto ao ponto. E é exatamente aqui que o dilema aperta. Colocar essa família na rua, isso cumpre o propósito da justiça? Ou será que a lei tem um papel mais profundo do que simplesmente aplicar regras de forma automática? Pois é, para resolver esse tipo de conflito que o direito tem um conceito muito poderoso. A ideia de que a lei não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta. Uma ferramenta para a gente atingir objetivos muito maiores para a sociedade como um todo. Esses são os tais fins sociais e o bem comum. Eles funcionam como uma bússola ética para o direito. Representam aquelas metas que a sociedade, através da Constituição e das leis, decidiu que quer alcançar. Coisas como justiça, igualdade e bem-estar para todo mundo. Não são regras específicas, mas sim os grandes porquês por trás de todas as regras. E aqui, olha, é importante fazer uma distinção. Um princípio, como o da boa-fé num contrato, é uma orientação mais direta, mais específica. Agora, um fim social, tipo construir uma sociedade justa, é algo muito mais amplo. É o horizonte, o destino para onde todo o sistema legal deve apontar. E essa ideia não é só uma teoria filosófica, não. No Brasil, isso está gravado na lei mais importante de todas, a nossa Constituição. É isso mesmo. O artigo 3º da nossa Constituição não é uma sugestão, é uma ordem. Ele lista de forma explícita quais são os objetivos fundamentais que o Brasil, como nação, deve perseguir. É um comando direto para o Estado e para todo o sistema jurídico. O primeiro objetivo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Trazendo para o nosso caso do despejo, isso significa olhar além do contrato e proteger a parte mais vulnerável ali, a família. Solidariedade, nesse contexto, é um dever legal, não é só um gesto de caridade. O segundo é garantir o desenvolvimento nacional. E atenção aqui, não é um crescimento a qualquer custo, é um desenvolvimento que cria oportunidades para todos. Pensando na nossa família, um desenvolvimento que ignora o direito à moradia, bom, não é um desenvolvimento nacional de verdade. O terceiro objetivo nos leva direto de volta à nossa história. Erradicar a pobreza e a marginalização. Esse é um comando claro para que o sistema legal atue para impedir que uma família perca seu lar e seja empurrada para uma situação ainda mais vulnerável. E, por fim, o quarto objetivo, reduzir as desigualdades. A lei deve ser uma ferramenta para equilibrar as coisas. Isso vale tanto para o nosso caso, onde existe uma desigualdade de poder óbvia entre o proprietário e a família, quanto em uma escala bem maior, com políticas que incentivem o desenvolvimento em regiões mais pobres do país. Ok, esses objetivos são inspiradores, mas como é que eles saem do papel? Como eles influenciam de fato uma decisão judicial, como a do nosso caso de despejo? Vamos ver como isso funciona na prática. Os fins sociais não são só um enfeite na Constituição, sabe? Eles funcionam como uma verdadeira caixa de ferramentas para juízes, advogados e promotores. E eles têm 4 aplicações principais. São 4 funções. A primeira é a de orientação. Se uma lei for meio vaga, o juiz escolhe a interpretação que melhor serve ao bem comum. A segunda é a de limitação. Uma autoridade não pode usar seu poder de um jeito que vá contra um fim social. A terceira é a justificação. Eles servem de base para soluções criativas que a lei talvez não tenha previsto. E, por último, a legitimação. Uma decisão baseada nos fins sociais não é só legal, ela é vista como justa pela sociedade. Certo, mas qual é o passo a passo? Como é que um juiz organiza o raciocínio para usar um fim social e resolver um caso concreto na sua frente? Na verdade, o processo é bem lógico. Primeiro, o juiz identifica o fim social que se encaixa ali, como erradicar a pobreza. Depois, ele conecta esse objetivo com os fatos. Essa família vai ficar desabrigada. Terceiro, ele precisa demonstrar como a solução dele, talvez uma mediação, um plano de pagamento, ajuda a atingir aquele fim social.
E, por fim, ele aplica todo esse raciocínio como fundamento da sua decisão. O resultado dessa abordagem é profundo. Enquanto a aplicação fria da lei pode levar a um resultado que não parece muito justo, a combinação da lei com uma orientação dos fins sociais eleva essa decisão para um patamar muito mais justo e eficaz. Não se trata de ignorar a lei, mas de aplicar a lei com sabedoria. E isso nos leva à grande conclusão de tudo isso. A lei não é um conjunto de regras paradas no tempo, um manual de instruções para ser seguido cegamente. Ela é, na verdade, um instrumento dinâmico para a construção da sociedade. Essa citação resume a ideia perfeitamente. O direito só tem sentido quando está a serviço das pessoas, quando busca ativamente realizar os ideais de justiça que uma sociedade escolheu para si mesma. Então, o ponto central é este: entender e aplicar os fins sociais é o que transforma o direito. Ele deixa de ser só um mecanismo de controle e passa a ser um projeto de construção, um projeto de um futuro mais justo, mais solidário e mais digno para todos nós. E a gente termina com essa reflexão. Ao olhar para qualquer regra, para qualquer decisão, a pergunta que fica é: estamos apenas cumprindo um protocolo ou estamos usando essa ferramenta poderosa para nos aproximar do tipo de mundo em que a gente quer viver? A resposta para essa pergunta define o verdadeiro norte da justiça.